quer fazer perguntas sobre esse assunto, fique à vontade. Nós já temos, inclusive, perguntas de telespectadores que foram chegando. Estamos anunciando aqui a entrevista desde o começo do programa. E nós estamos recebendo a psicóloga Renata Marques, do Amor Divino, para conversar com a gente. Renata, muito obrigada pela presença. Bom dia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. É importante a gente começar falando sobre esse assunto com relação à questão da ansiedade. Ela pode ser considerada uma doença? Ela é um distúrbio? O que é a ansiedade? Então vamos lá. A ansiedade é muito importante esse tema, porque hoje no Brasil nós temos 12 milhões de brasileiros que desenvolvem a ansiedade, né? Segundo pesquisas do Hospital das Clínicas da Universidade de Psiquiatria. Então é um tema muito importante, porque todo mundo está suscetível, né? Então assim, a gente tem um nível de ansiedade que é considerado ótimo, porque é um nível que vai nos impulsionar para as atividades do dia a dia, né? E nós temos quando isso se torna muito frequente e quando isso sai do controle, por exemplo, a pessoa deixa de fazer uma atividade por conta dessa ansiedade, aí sim a gente considera um transtorno. Bom, esse é um assunto, então, que vale muito a pena a gente conversar. Sim. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. E a gente vai acompanhar uma reportagem cedida aqui para a Boa Vontade TV pela TV Brasil, justamente destacando essa questão desse tema tão urgente. Vamos acompanhar. O que era uma sensação comum, hoje é um transtorno na vida de Angélica. A ansiedade virou doença, tratada com remédios e sessões de terapia. Eu tenho algumas alergias, assim, que quando realmente eu estou num pico de estresse, num pico de ansiedade, acaba acontecendo, de descamar a pele. Quando vai acontecer alguma coisa que eu não estou esperando, ou que eu estou esperando muito, aí você fica naquela tensão, né, de querer que as coisas aconteçam logo, que resolvam logo. Quando você tem muito trabalho para desenvolver, né, ou no trânsito, enfim, é o que me deixa mais ansiosa. De acordo com especialistas da instituição, a ansiedade pode ser considerada um sentimento normal, quando reflete medo e preocupação diante de uma situação nova, que gera desconforto. Ela se torna uma doença quando provoca emoções desproporcionais, que levam a um sofrimento intenso. Esse último caso é mais difícil de ser diagnosticado, mas costuma apresentar os mesmos sintomas: dificuldade de concentração, insônia, impaciência e perda de memória, além de problemas físicos, como hipertensão, gastrite, dores de cabeça, fadiga e cansaço. Há diferentes tipos de tratamento para o problema, incluindo o uso de medicações específicas. Mas para esta psicoterapeuta, é possível tratar a ansiedade de forma simples e eficaz. Procurar fazer talvez um relaxamento, escutar uma música mais calma, ter alguns minutos com você, é se voltar para você. Aí esse alerta importantíssimo, e foi muito importante a gente trazer essa reflexão, porque de fato tem gente que fala assim, mas eu sou, né, ansiosa de vez em quando e tudo mais. Sim. Agora, Renata, a crise de ansiedade, ela pode levar, inclusive, além daqueles sintomas que a reportagem destacava, a problemas maiores, pode desencadear outras enfermidades também. Sim, com certeza. A crise de ansiedade, ela pode ocasionar desde problemas emocionais até problemas físicos, né? A gente acompanhava a história, a moça destacando que sente, por exemplo, a pele descamando. Exatamente. Outros problemas também estão relacionados a essa ansiedade. Sim, é como se se tornasse um distúrbio ou uma doença psicossomática, né? Então, ela pode ocasionar nervosismo, agitação, medo e até sentimentos mais físicos, que é palpitação no coração, agitação psicomotora, sudorese, né? E, como foi visto no vídeo também, a questão da gastrite e das outras doenças psicossomáticas. A gente tem uma pergunta, a Karina Moura, de Novo Horizonte, São Paulo. Muito obrigada, Karina, pela sua pergunta. Ela quer saber o seguinte, eu acho que é dúvida de muita gente que está nos acompanhando. Como reconhecer uma crise? Como reconhecer que a ansiedade está passando do limite e que está se tornando um problema na vida? Essa pergunta é muito importante.
precisa ficar realmente atento aos sinais. Eu acho que essa pergunta complementa a pergunta anterior. É quando a pessoa perde o controle e, por exemplo, tem a vida paralisada. Por exemplo, não consigo Né? sair de casa. Por exemplo, diante ela de uma precisa situação. pegar o filho na escola ou precisa dar uma entrevista de emprego, mas não consegue ir porque não vai conseguir interagir naquela entrevista. Ela fica com uma sensação do e se, que a gente fala, né? E se acontecer tal coisa? E se o ônibus chegar tarde demais? E se eu perder o metrô? Então, assim, ela tem pensamentos catastróficos, entendeu? Tende a pensar sempre Aí pior já também. tende a pensar sempre no pior. Aí nós já podemos considerar como uma ansiedade mais crônica. Certo. O Basílio Del Rio, de Jacarezinho, no Paraná, ele quer saber se existe uma predisposição a desenvolver a ansiedade. Sim. Pessoas que têm muita cobrança em relação a si mesmas, que são muito exigentes, muito perfeccionistas. No caso, que cresceram em um ambiente que facilitou essa exigência, que foram muito cobradas, né? E alguns sintomas biológicos também, como a liberação de algumas substâncias no organismo que podem fazer a pessoa se sentir mais ansiosa. Perfeito. Bom, a gente vai voltar a falar sobre este assunto aqui no programa Vida Plena. Infelizmente, o nosso tempo de hoje já se encerrou, mas fica esse alerta, Renata, inclusive na importância da procura de um tratamento, na busca de um especialista para ajudar, Sim, orientar. Né? o tratamento é extremamente importante e ele agrega a aliança entre o paciente, o psicólogo e o psiquiatra. Né? O psicoterapeuta vai ajudar o paciente a identificar os pensamentos automáticos que ele tem destrutivos, né? E vai auxiliá-lo nesses pensamentos através de técnicas, e o psiquiatra vai ajudar na medicação para equilibrar as substâncias que estão desequilibradas no organismo. Bom, a gente vai voltar a falar sobre este tema, então se você tiver qualquer dúvida ainda, pode entrar em contato com a gente. O telefone é o 0300 1007 940. 0300 1007 940. Mais uma vez o nosso agradecimento à nossa convidada, Renata Marques do Amor Divino, psicóloga aqui com a gente no programa Vida Plena. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta.